Nós saudamos a todos os nossos amados irmãos com a doce paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. A você que está em casa e não pôde vir, porque tenho certeza que você pudesse, você viria. Estar junto aqui é melhor do que estar em casa vendo numa TV ou no celular, com certeza. Você que está em outro local participando conosco também, que a doce paz de Cristo seja com você. Muito bem. É maravilhoso quando nos reunimos juntos, isto para adorar o Senhor, para cantar ao Senhor, para celebrar o Senhor, para orar ao Senhor, para ler a palavra de Deus. E esse salmo lido no início, né, a soberania de Deus, essa soberania de Deus que o Espírito Santo tem colocado no meu coração desde a minha pré-adolescência, ao ler as Escrituras Sagradas, isto tem servido como um marco sustentador para amenizar a ansiedade que é comum num coração pecaminoso como o meu. E louvado seja o Senhor que isto me tranquiliza muito, saber que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor está presente em todos os lugares e que Ele pode fazer todas as coisas. E é bom saber que a vontade dEle prevalece, e a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Vamos seguir aqui, João, 1 de João, nós estamos estudando o capítulo 2, hoje os versículos 12 a 14, já estamos aí adiantando um pouco o nosso capítulo. Possivelmente na quarta-feira que vem vamos dar um descanso de João para os irmãos e da minha voz também. Possivelmente o missionário Natanael estará dando estudo, se ele não tiver um compromisso já agendado. Não combinei com ele ainda, mas estou falando aqui, se não puder, a gente arruma uma outra pessoa, mas eu estarei presente. Mas só mesmo para a gente dar uma diversificada, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor? Olha, eu estou cansado, por isso mesmo, se você puder, coloque-se em pé. Coloque-se em pé, vamos ler juntos esses versículos, 12 a 14. Nós já lemos, já estudamos até o versículo de número 11. Então vamos hoje, 12, 13 e 14. Leiamos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala ao nosso coração, assim como tens falado, quando lemos a Tua palavra. Que isso seja real, que isso seja verdadeiro e transformador para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje o nosso tema é tempo de refrigério. Você percebeu que é essencial aquela paradinha para o cafezinho diante de um trabalho intenso? Tudo na vida, quando você vai fazendo constantemente, principalmente quando traz peso, seja físico, seja mental, quando você para um pouquinho e faz uma outra coisa, isto é refrigerador para a nossa vida. Um bom líder sabe o momento, o lugar e o tempo desse descanso, desse momento de uma parada para revitalizar, para suportar o que vem logo após. Se você olhar comigo, vamos lembrar que estamos num estudo bíblico, você pode contribuir, você pode perguntar, é só levantar a mão e nós estaremos aqui prontos para compartilharmos. Vamos lembrar aqui que João está escrevendo
para resguardar a igreja de falsos mestres. Os falsos mestres negavam a humanidade de Jesus, e dentro desse aspecto ele vai trabalhando esta evidência de Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, mas também ele fala sobre a questão do comportamento cristão. Ele chega a dizer no versículos 5 e 6, quando ele vai para o versículo 6, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele, porque ele fala que Deus é luz e não há trevas nele, e andarmos em trevas, ele chama essas pessoas de mentirosas. Ele continua dizendo que só é possível haver perdão de pecado quando se confessa ao Senhor em nome de Jesus. E se acharmos que não temos pecado, fazemos-lo então mentiroso, porque nós somos pecadores. E então ele vai mostrando que há um comportamento que deve ser desenvolvido pelos filhos de Deus. E a maneira como o João fala sobre a evidência de estar realmente em Jesus, de ser eleito de Deus, de realmente ser salvo, não são as experiências que você e eu e tantos outros já tiveram. Nós temos muitas vezes coisas particulares entre você e Deus nas suas orações, nos seus estudos da palavra, quando alguém está pregando, quando o Espírito Santo lhe dá aquele momento seu com o seu. Não é isso que evidencia. Não são sonhos, visões, não é isso que João diz. Mas João diz o que vai evidenciar a sua vida, que realmente você está no lugar certo. Você está em Jesus, justamente se você guarda os mandamentos de Jesus e se você anda como Jesus andou. Mas ele não para aí, e isso ele vai até o versículo 6. Mas no versículo 7 ao versículo 11, ele diz que outra evidência é você amar o seu irmão. Amar o seu irmão é outra evidência de que você está no Senhor. E ele vem dizendo que é necessário que você faça isso, porque do contrário você está apontando para os outros que você não está na luz. Olha só os versículos 9 em diante. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Olha o 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E nós até terminamos aqui, quarta-feira passada, dizendo que aquele que odeia o irmão, ele está nas trevas, ele é guiado pelas trevas e ele é trevas. É algo de domínio, é um local onde ele está inserido nas trevas. Este local de trevas lhe domina à vontade, mas ele próprio no interior é trevas. Quando você vai para os versículos 15, 16 e 17, ele vai falar sobre o seu relacionamento com o mundo. E aqui mundo, ele fala de sistema corrompido, inimigo de Deus. Ele vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E ele continua: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isto é muito pesado, realmente é pesado. Então você começa a receber ordenanças em forma de mandamentos doutrinários. É neste momento que João parece que faz uma pausa, ele faz um parêntese aqui para refrigerar o coração do povo. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele pregando esse texto, ele fala que neste momento João tem a intenção de confortar os seus leitores, encorajar os seus leitores e eliminar qualquer desculpa para não cumprir os mandamentos do Senhor. E qual é o conteúdo então desse parêntese? É riquíssimo.
Eu queria que você se deleitasse neste conteúdo agora comigo. Eu prometi para mim mesmo que eu não vou demorar muito aqui, a não ser que o Espírito Santo queira falar, eu sou obrigado a submeter a Ele naquilo a mais. Mas o desejo do meu coração é que Ele nos faça entender a riqueza desse conteúdo num tempo menor, para que você não fique tão cansado. Então vamos para o conteúdo. O primeiro conteúdo refrigerador é que precisamos entender ou saber que os filhos de Deus são perdoados em Jesus, ou seja, perdão recebido em Jesus. Olha só o versículo 12. Mas só que eu não posso deixar aqui, porque tem algumas coisas aqui que eu preciso falar para você também, porque é certo que a gente prega muito para o MB nesse texto aqui, né? Jovens, sois fortes. Não somente eu, mas juntamente com muitos outros de confiança, as expressões filhinhos, pais, jovens, não diz respeito diretamente à idade física, biológica, mas diz respeito à idade espiritual. É que na igreja tem pessoas já adultas que se converteram, então são como criancinhas. Tem aqueles que já são mais experientes, são como pais espirituais, pais de aconselhamento. Tem aqueles que estão fortes no Senhor e que desenvolvem bem o seu trabalho como um jovem espiritual. Então aqui a ideia é muito mais nesse sentido do que propriamente na questão de idade. Mas então, voltando para o conteúdo, ele escreve para todos os da igreja, dizendo que o perdão recebido em Jesus deve ser um refrigério para um coração forte. Filhinhos, versículo 12. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Seu nome quem? Nome de Jesus. Isso é muito importante entender. Nós precisamos saber, a primeira coisa que o cristão precisa saber é justamente este perdão já recebido em Jesus. Há muitas pessoas que têm dúvidas com respeito à salvação, justamente porque não sabem se foram ainda perdoados ou se cometerão pecados que não serão perdoados. E às vezes pessoas que são até fiéis ao Senhor, que amam o Senhor, mas aprenderam que a salvação está segura nele e não no Senhor. E por isso tem essa dúvida: será que Deus me perdoou de verdade? Será que tem alguma coisa ainda? Já viu aquela pessoa que cometeu pecados lá atrás e que orou, já pediu perdão, já confessou, os anos passaram, mas ela ainda continua sendo martirizada por aquele pecado feito no passado? Vamos lembrar que o Senhor disse que quando você sinceramente reconhece, confessa e pede perdão, o perdão do Senhor é eficaz, ele é completo, ele não fica tacando na sua cara aquilo que você pediu perdão e foi perdoado no passado, ele não usa aquilo contra você. O profeta Miqueias diz que quando você confessa o seu pecado, é como se Deus amarrasse numa pedra e lançasse no fundo do mar, para não ser trazido à tona. Nós somos mestres de tacar na cara do outro alguma coisa que ele fez no passado. A pessoa já se arrependeu, já se martirizou, já pediu perdão, mas quando temos a oportunidade, nós voltamos, nós lembramos ele, lembra disso? Está lembrado que você fez aquilo? Mas Deus não faz isto. E este perdão, ele é um perdão efetuado não só no presente, mas é um perdão efetuado para a eternidade. Estão perdoados graças e só graças ao nome de Jesus. Por quê? Porque a obra de Jesus é perfeita. Vamos para alguns textos rapidamente. João 19,
30. João 19, 30. O Senhor Jesus está crucificado na cruz. Ele vai terminar então ali o seu momento de vida. E a última palavra dele é: está consumado. Quando, pois, tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado é o carimbo de uma dívida paga. Uma dívida paga para receber o carimbo, ela tem que ser paga integralmente. Então, quando ele disse está pago, ele está dizendo que o pecado, a culpa de todos os seus eleitos, arrependidos, regenerados, arrependidos, está na cruz cobrado. Isso me faz entender até mesmo o pecado que eu vou cometer, mesmo não querendo cometê-lo, ele já está incluído aqui no grego tetelestai, no está pago, está consumado. Mas isso pode me dar uma falsa ideia de poder pecar à vontade. Ou vamos lembrar de Romanos, Paulo usou a expressão assim, de modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum. Né? E de modo nenhum lá não era assim, de modo nenhum. Não era educado, não. Era uma expressão forte, dizendo: Deus nos livre disso. Que você está dizendo, não fale mais isto, mais ou menos dessa forma. Olha só em Colossenses 1, 18 a 20, ainda sobre a obra de Cristo. Colossenses 1, 18 a 20. Também encontraremos aqui algo que nos ajuda muito. Olha só, ele é a cabeça do corpo. Ele quem? Jesus. É a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, feito a paz, presta atenção, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre os céus. Vamos parar aqui por causa do nosso tempo. Mas perceberam bem a eficácia do sacrifício de Jesus? Ele ama você, Mariana, ele lhe chamou para ser dele. E para isso, Rick, ele providenciou o seu perdão, não só um perdão de alguém que não cumpriu simplesmente, mas de alguém que não cumpriu, mas que ele cumpriu por este alguém. Vamos continuar sobre a questão da perfeição daquele que nos perdoou. Hebreus 4, 14, 15. Hebreus 4, 14, 15 também nos ajuda a entender isto. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E este penetrar aqui, o original dá a ideia de uma permanência, de algo com a autoridade de ficar lá. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, esse sumo sacerdote que temos hoje foi tentado de todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Perfeito. Então nós precisamos entender que o perdão que nós recebemos é um perdão a partir de um plano maravilhoso da redenção, que não faltou nada, não tem nenhum detalhe, ainda que alguma coisa possa surgir. Não há como surgir. Vamos lá para a nossa CPI que está acontecendo aí. Aí de vez em quando, tem um detalhe aqui, aí vai ver, pode ser ou pode não ser. Não, mas não há nem detalhe, porque Cristo,
cumpriu cabalmente. Pedro vai dizer também que sem pecado ele não pecou. E essa expressão aqui, irmãos, é muito deliciosa de se ouvir. Olha só, foi ele, versículo 15, parte B, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ou seja, todas as tentações possíveis a nós, seres humanos, ele passou por todas, mas acontece que sem pecado. O que isso significa? Que quando não querendo, eu peco, naquilo que eu caí da tentação, ele não caiu. E se eu estou nele, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, não pereça. Olha só a beleza desta salvação, desse Salvador, na verdade, né? Apocalipse 5, a partir do versículo 4 até o 6. Olhem só o que nós temos. Deixa eu contextualizar aqui. Um anjo forte proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Esse livro, no versículo 1, diz que era selado por 7 selos por dentro e por fora. O que isso significa? Toda a história da humanidade, toda a história do universo, inclusive o plano da redenção. João ouve isso e ninguém é digno de abrir esse livro. Se não houvesse alguém, tudo não aconteceria. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, disse João. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olha que delícia. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, né? Venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele agora está vivo. É por isso que o perdão é eficaz. Ele não teve pecado, ele cumpriu tudo cabalmente e ele ressuscitou. Ele tinha 7 chifres, poder, 7 olhos, onisciente, 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra, ou seja, assistido pela presença do próprio Espírito de Deus. É neste perdão, e é isto que nós precisamos entender. Isso é refrigério. João está dizendo assim: olha, vocês estão recebendo muita doutrina para vocês cumprir, obedecer. Está pesado? Pois é, mas vamos aqui, vamos descansar. Por que vocês são habilitados? E como são habilitados? Vocês são habilitados no perdão recebido em Jesus. Amém? Fazer que nem aquele nosso irmão. Posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Irmãos, esse perdão ele é maravilhoso, irmãos. Sabe, isso deveria encantar o nosso coração e deveria fazer esse templo hoje estar cheio. Sabe, ou se não tivesse cheio, pelo menos os que estavam lá em casa, acessados no canal da igreja, está cheio o nosso canal, porque, olha, estar na presença de Jesus com essa segurança, isto é um grande refrigério para a nossa alma. Segunda lição, que faz parte do conteúdo aqui desta pausa ou deste parêntese, é a vitória garantida sobre o maligno. Eu vou passar para os jovens, porque quero ligar o último versículo de João, como nós lemos aqui, o versículo 14, depois nós voltamos no 13 aqui, mas a parte final do versículo 13 diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Depois, lá no final, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A grande questão aqui é que há uma força no crente. Jovens, vocês venceram o maligno. Preste atenção numa coisa. A melhor maneira de dominar alguém emocionalmente
é através do medo. E o que tem de pessoas querendo receber dízimos, ofertas, mais ofertas, em cima do medo, e eles trabalham, cuidado com o mal olhado. Você está com o mal olhado, alguém fez uma macumba para você, e blá, 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 blá. Primeiro lugar, você precisa entender que você crê naquele que é o Senhor do diabo. Se você está em Jesus, você está fortalecido no Senhor. Você já ganhou, você não ganhará, você já ganhou. A vitória é garantida. Há uma libertação do império das trevas para que você não fique mais como escravo do pecado. E há um crescimento espiritual, e isso tem que ser constante na nossa vida. Vamos lembrar de Romanos 8:30. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Será porque Paulo não colocou assim? Quem escolheu ou aceitou previamente a Jesus, ele decidiu aceitar. E uma vez que ele decidiu aceitar, ele se justificou quando ele parou de pecar. E quando ele parou de pecar, ele caminhou para uma glória que ele adentrará. É porque o homem, do início ao fim, tudo na sua salvação vem de Deus. É graça. Está na voz passiva. A quem predestinou, ou seja, foi predestinado. Ele poderia também ler aqui assim, e a quem foi predestinado foi chamado, quem foi chamado foi justificado, e quem foi justificado, glorificado. Porque é tudo passivo, você recebe tudo, você recebe o primeiro ato vindo de Deus, que é a predestinação. O que é predestinação? Predestino. Algo estabelecido, um destino estabelecido antes. E aos que, não é todas as pessoas, mas aos que predestinou. Então não é uma escolha minha. Eu quero ser predestinado. Eu vou ser predestinado. Não, ele me predestinou. A estes que ele predestinou, ele chamou na história. Tem muitos que ainda serão chamados, mas já está garantida a sua chamada. A justificação também vem de Deus para ele. E a glorificação também vem de Deus para ele. Por isso, esta vitória é garantida. Olha só o que ele diz mais embaixo no versículo 37, que é o versículo da Juliana. A Juliana gosta muito desse versículo. Vamos ler juntos? Em todas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tem um porém, né? O porém é para contrastar com o perigo que vem antes ali. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Eu sou vencedor. Então você é um arminiano. Você pode escolher e pode vencer. Não, eu sou vencedor por meio dele. Assim como fui perdoado por meio dele, eu sou fortalecido por meio dele. Por meio dele. Vamos mais aqui. 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23.
Mais uma vez, voz passiva. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanece. Permanece. É muito importante isso, você entender isso. Tiago 1, 21, está logo à frente aqui. Tiago, atrás, melhor dizendo, de João, né? É porque eu estava em outro. Tiago 1, 21, nós temos o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Lembra de Efésios 6, quando fala sobre a batalha do dia mau? Efésios capítulo 6, e eu não anotei aqui o versículo. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ela é permanente, ela está junto. Aí você fala assim: sendo assim, então eu posso viver de qualquer maneira. Vamos lembrar que Colossenses 1,13 diz que Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Nós trocamos de Senhor. A libertação é do império das trevas. Agora quem dirige nossa vida é o Senhor. Quer ver uma beleza em que você não precisa ter medo das trevas? Claro, não brinque com Satanás. Ele é astuto, ele deu bobeira, ele dá rasteira. Mas olha aqui em 1 de João, lá no final, capítulo 5, versículo 18. Olha só que promessa que nós temos. Que somos vencedores em Jesus. Preste atenção nesse versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Se você está com medo de mal olhado, é você estar na igreja errada, não está na igreja de Cristo. Se você está com medo de macumbaria, você não está na igreja de Cristo, você está numa outra igreja. Mas volto a falar, eu não estou dizendo que Satanás é bobinho, não. Pelo contrário, ele é muito astuto. Sempre foi e sempre será até o dia que ele for lançado no lago de fogo. É preciso entender isto. Mas é necessário saber que somos, sim, pela graça de Deus, em Jesus, mais que vencedores. Então, primeiro, perdão de todos os pecados, quem é eleito de Deus. E é por isso, irmãos, que nós odiamos quando nós pecamos. Sabe, dá uma tristeza no coração quando você peca. Aí você fala: por que eu fui fazer isso? Alguns estão carecas de saber, outros cabelo branco de saber que não pode, que isso é pecado, que isso magoa o Senhor, entristece o Espírito. Isso me entristece também, dá aquela sensação ruim. Por quê? Justamente porque nós já fomos perdoados e nós fomos libertados dessa treva. Nós fomos libertos dessa treva do imperador. Não faz parte mais da nossa essência, não. Embora seja um compromisso nosso fazer morrer a natureza terrena, mas nós temos uma nova natureza em nosso coração. Deveria ser do mesmo jeito. Aquele que está ímpio, quando Satanás manda ele pecar ou aponta o pecado, ele vai não como um escravo que ia, tem que trabalhar hoje, tem que colher café nessa lavoura, não aguento mais, tem que obedecer esse patrão, eu odeio esse patrão. Não,
O ímpio diz: eu amo o meu Senhor das trevas, eu amo esse que me instiga a pecar, eu amo pecar. Deve ser assim conosco também. Eu amo o meu Senhor da luz, de todas as coisas, que me ordena a viver para Ele. Eu amo a comunhão com Ele, eu amo o mandamento com Ele. Então olha só, João está dizendo assim: vocês estão preparados, sim, preparados porque vocês já têm o perdão de Deus, estão preparados porque estão fortalecidos, garantidos no Senhor. E ele encerra dizendo o seguinte: vocês conhecem o Pai e o Filho. Olha só, ele vai dizer então ainda no versículo 13: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quem existe desde o princípio? Jesus. E ele então aqui está dando uma cutucada naqueles falsos mestres que falavam que Jesus não era homem. Mas ele vai dizer também no versículo 14: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Mas antes, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Aí repete: pais, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, pensa comigo aqui. Quem aqui hoje está um pouco ansioso? Quer levantar a mão? Oh, pode levantar, não tem problema não. Pois então, você precisa ficar ansioso? Vamos aqui. Você conhece a Jesus? Você conhece a Deus o Pai? Você conhece e sabe que Deus foi quem criou todas as coisas, que Deus, por mais preocupado que você esteja, você não pode aumentar nem mesmo alguns segundos na sua vida e nem diminuir? Você ouviu aqui que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabe todas elas? Não foi lido aqui, mas logo à frente, você tem assim: para onde fugirei da tua presença? Céus, morada de Deus. Abismo, lá estás também. Asas da alvorada, me tens com filhos, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ou seja, Deus está presente em todo lugar. Estar no Senhor e conhecer o Senhor é como você morar dentro do maior supermercado que existe, com liberdade de pegar toda a comida que você precisa. Para que você vai preocupar? Vocês estão preocupados porque os preços estão subindo? Estão ansiosos porque o arroz está mais caro, porque o feijão está mais caro, porque a carne está mais cara? Olha, eu conheço um povo que viveu 40 anos sem trabalhar num deserto. Pode ficar tranquilo, porque se a sua sandália, se você precisar, ela vai durar mais um pouquinho do que dura a durabilidade dela. Pode ficar tranquilo, porque se for necessário, o Senhor lhe sustentará da maneira dele. Não precisa ficar preocupado. Ele está dizendo assim: olha, não, vocês conhecem o Pai, vocês conhecem o Filho. Deus é soberano. Vocês conhecem a salvação de Deus. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é o homem para que dele te lembres? No entanto, Deus desceu à terra, assumiu uma forma humana, passou por todas as tentações, foi condenado injustamente, crucificado e ressuscitado, para que você e eu fizéssemos parte deste povo glorioso, o povo de Deus. Se Deus fez assim com pecadores como nós, Ele não nos sustentará? Você precisa conhecer o propósito de Deus.
Ah, Senhor, eu quero isso. Senhor, não, isso não, porque está fora do meu propósito. Então tá bom, Senhor, eu quero o teu propósito. Não importa. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, um parênteses, fazer uma pergunta. Você tem duas ofertas de emprego. Uma é trabalhar num local com vistas para o mar, com ar condicionado, com benefícios bem acima do normal e um salário muito bom. A primeira oferta. A segunda oferta é trabalhar como coletor de lixo da cidade. E você faz a pergunta para o Senhor: Senhor, em qual deles tu serás mais glorificado na minha vida? A resposta vem imediata, é lá no ar-condicionado, né? A gente vai arrumar um jeitinho de receber uma revelação, receber um sonho. A gente vai sonhar e falar: Deus falou comigo essa noite. Eu influenciarei mais lá naquele... A gente arruma um jeitinho. Mas e se Deus quer ser glorificado num emprego em que eu vou ganhar só um salário mínimo e praticamente mais nada? E se o propósito dele foi esse? Eu quero dizer para você o seguinte: tranquilize o seu coração, que onde for o propósito de Deus, você será feliz. É aí que está a diferença. O reverendo Hernandes, pregando sobre ansiedade, ele falou sobre aquele videozinho, né? Alguém olha um carrão, né? Para e olha o jatinho e fala: o meu sonho é ter um jatinho. Aí passa alguém com um carrinho velho e fala: o meu sonho é ter um carro como esse. Aí passa alguém de bicicleta e fala: meu sonho é ter um carro velhinho como esse. Aí passa alguém a pé e diz: o meu sonho é ter uma bicicleta. Aí passa alguém com cadeira de roda e diz: o meu sonho é ter uma bicicleta, é ter perna para andar. O que ele quis dizer com isso? E o que esse vídeo quer dizer? É que nós nunca estaremos felizes com aquilo que nós temos. Então a melhor maneira é: Senhor, em que tu serás mais glorificado na minha vida? Qual é o teu propósito para a minha vida? Entenda o propósito de Deus. Agora, é necessário também que você conheça o cuidado de Deus. Veja bem, não precisa ficar preocupado com o amanhã. Você já viu o pardal plantar uma lavourinha de alpiste? Não, nunca vi. De manhã cedo, ele preparando o terreno lá com uma enxadinha, né? Uma sementezinha para plantar. Não. Você já viu algum pardal construir um barraquinho para guardar as sementes? Mas a formiga faz... Não, estou falando de pardal, não estou falando de formiga, não, estou falando de pardal. E Jesus falou assim: e o Senhor cuida de todos eles. Então eu posso dormir até tarde. Não, mas o pardal não dá para tarde. Ele levanta cedo, inclusive fica na sua porta, ela fazendo barulho cedo, tá bom? Pode levantar e caçar a sua comida, não tem problema não, é assim que Deus quer. Mas está falando você não ficar preocupado. Você está preocupado porque se você continuar pregando o evangelho pode dar cadeia? Se o pardal, cada um só cai quando Deus quer, e sabe quanto cabelo você tem, ele sabe quantos dias de vida você tem também. Você não vai morrer fora da hora não, para ficar tranquilo. Se você tiver estabelecido para morrer daqui 30 dias, sendo preso ou não sendo preso, você vai morrer. Isso me dá o direito de ser imprudente? Não, eu não estou falando de imprudência, estou falando de saber que o Senhor cuida de você dentro de um propósito dele. E para encerrar, conhecer o futuro, porque Ele nos nos revelou o futuro. Presta atenção a uma coisa muito séria, muito importante. João foi um abençoado,
porque Deus o levou em espírito para o céu, para ele ver e relatar para nós que a igreja em Cristo, por causa de Cristo, já estava lá na eternidade. Ele viu lá na frente, ele viu a consumação. E o que ele viu? O povo de Deus lá. O povo de Deus lá. Dá até para pedir um amém, né? Dá até para pedir um amém. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso isso. Conclua então. Todos os verdadeiros cristãos têm seus pecados já perdoados. Por isso o pecado nos causa tão mal. E a garantia desse perdão está em Jesus. Ainda que vivamos em constantes batalhas, e isso é real, uma coisa é certa: nós já ganhamos a guerra. É só uma questão de tempo. Isso tudo garantido por Jesus. A segurança de todo cristão genuíno está no contínuo conhecimento de Deus Pai e de Deus Filho, revelado nas Escrituras Sagradas. Sua soberania, sua justiça, sua graça, sua misericórdia, o seu cuidado movem nosso coração à paz em meio a várias tempestades da vida. Depois de ter um refrigério desse, de perdão garantido, de vitória garantida e de conhecimento de Deus, só nos resta é glorificar o Senhor mesmo e retomar as doutrinas fortes de João aqui para uma próxima quarta-feira. Meu querido irmão, Deus abençoe muito a sua vida. Deleite-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Saber que somos perdoados, saber que somos vitoriosos, vencedores, e saber que Deus nos revelou a si mesmo, isso nos dá um alívio para enfrentar as dificuldades da vida. Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos, neste momento, curvar nossas frontes. Vamos colocar em pé.